Bom dia a todos os irmãos que vão ouvir este pequeno vídeo. Quero também desejar uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Que Deus o abençoe a todos vocês e vós outros que vão ouvir esta palavra que vou dar aqui bem rápida, né? Bem objetiva para vocês que gostam de ouvir a palavra de Deus. Quero cumprimentá-la e cumprimentá-lo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a palavra encontra-se no Salmo 91, versos 6 e 7. Olha o que o salmista diz: que nem uma mortandade que sola o meu dia vai lhe destruir, porque tu estarás protegido debaixo da sombra da mão do homem potente, né? Da sombra do onipotente. As asas te encobrirá, né? Lá no verso 1 já fala acerca disso, mas eu estou aqui ajuntando junto com o verso 6. Aí no verso 7, né? Aí o salmista diz assim: pois que se 11.000 demônios vier contra ti, né? Contra seu lar, contra sua casa, né? 1.000 cairão à sua esquerda, 10.000 cairão à sua direita, e tu não serás atingido, assim diz o Senhor dos exércitos. Amém? O inimigo ele é furioso, irmão. Até pra gente fazer um vídeo é uma luta. Passa carro zoando, passa menino gritando, cachorro latindo. O inimigo ele é furioso, mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora, né? E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Deus ele fez promessa que nada que seja de madrugada, noite, de meio-dia ou à tarde, não importa a hora, nada vai impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 91 é um salmo poderoso, é um salmo, é uma oração de Davi. Davi orando, pedindo proteção. Você peça proteção para sua família, usando sempre o Salmo 91, o Salmo 23, né? Sempre em oração na sua casa, com a família, fazendo devocional todos os dias, né? O meu filho, a minha esposa está ali fora, ele está ajudando a mãe a estender as roupas, ela está lavando roupa, e eu aqui terminei de fazer o almoço e sentei aqui para fazer este pequeno vídeo, apenas para abençoar a sua vida com esta palavra. Que nenhuma mortandade, né? Nada de mal vai acontecer contigo, nada, nenhuma praga vai entrar na tua tenda, porque há um anjo acampando, como diz o Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor ele acampa ao redor daqueles que o temem. Amém? O anjo do Senhor, ele está ao seu lado, ele está acampando ao seu redor. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de vós. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Ó, irmãos, vigia as portas dos teus lábios. Faça como o salmista no Salmo 141, verso 3. Senhor, põe em mim um guarda em minha boca. O salmista pediu um guarda para que colocasse em sua boca, para que ele não viesse falar aquilo que o povo quer ouvir, ou não viesse alguma coisa entrar, né, para ele falar o que não deve falar. Vigilância, irmão, prudência, ela é importante na minha e na sua vida. Na vida de um cristão tem que ter estas características, tem que ter essas virtudes, né? Discernimento, estratégia, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, ser longânimo, né? Ter domínio próprio, ter discernimento, ser manso e humilde de coração. Tudo isso nós temos que ter em nossa vida, irmãos.
fazendo sempre devocional em nossa casa, uma vez por semana, fazendo pelo menos o culto doméstico em nossa casa. Eu faço aqui na minha casa e está sendo uma bênção, irmão. É importante a gente fazer da nossa casa a extensão da igreja. É importante a gente ser, você, principalmente homem, né, dono de casa, irmão. Você que é esposo, que tem filha, né, tem filho, rebelde. Começa a refazer o altar da sua casa. Começa a colocar todo mundo, irmão, na presença de Deus na sua casa. Seja o sacerdote da sua casa, como eu estou sendo aqui na minha casa. O pastor da minha casa que sou eu, abaixo de Jesus, é claro. Primeiro Jesus, segundo eu. Quando eu vou para a igreja, lá eu tenho o meu pastor. Mas lá eu sou ovelha, aqui eu sou pastor, aqui eu sou sacerdote. Dentro da minha casa, aqui o sacerdote da minha casa, que sou eu. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual e da vida espiritual da minha esposa e do meu filho. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, meu irmão, você fazer isso na sua casa. Faça da sua casa um ponto de pregação também. Faça da sua casa um pedacinho do céu. Atrai a presença de Deus para o seu lar. Use o aparelho de televisão, o seu celular de uma maneira certa, né? O seu computador, o seu notebook, né? Cuidado que você entra nas redes sociais, o que você está vendo, o que você está ouvindo. Cuidado, irmãos, vigia, né? Refaça o seu ambiente. Faça que o seu ambiente seja um ambiente espiritual, como Abacuque, né? Quando ele estava ali orando, lá no capítulo 3 de Abacuque, né? No versículo 2, ele diz: Senhor, aviva a sua obra. No meio dos anos, a notificam. E no momento da sua ira, Senhor, e na ira, sim, tenha misericórdia deste povo, Senhor. Ele orou por duas coisas. Abacuque orou para Deus trazer avivamento para a casa de Deus. E é por causa da oração dele que eu e você estamos aqui. É por causa da oração de Abacuque que nós estamos aqui. E a segunda coisa, Abacuque pediu para que Deus viesse, não viesse pesar muita mão quando viesse, né, a terra para mandar juízo. Deus, ele vai mandar juízo. Jesus, ele vai descer com a vara de ferro, irmão, para ranger os poderosos. Vai colocar tudinho debaixo, como diz lá no livro de Filipenses capítulo 2. Todos vão estar debaixo dos pés de Jesus. Aí vai se cumprir o que está lá em Filipenses 2. E toda língua confessará, todo olho ouvirá, né? Todo ouvido ouvirá, e todo joelho será dobrado. E toda boca, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Pai, que Jesus é o Eterno, que Jesus é Deus. Até os testemunhos de Jeová vai ter que acreditar que Jesus é Deus, irmão. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam que Jesus, né, é o mesmo Criador, que o Espírito Santo também, né, os três formam uma trindade. Só porque não tem na Bíblia. Na Bíblia não tem essa palavra trindade, mas tem escrito falando sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, trazendo para o Orero, para o dicionário bíblico, você vai ver que três significa trindade. Então, irmão, tem trindade, não na Bíblia, mas tem trindade no Orero, no dicionário bíblico. Amém? E na Bíblia fala dos três. Querendo os testemunhos de Jeová, crendo ou não nessa doutrina, né? Cada uma dessas três pessoas, né, da divindade, ele tem a sua atuação, tem a sua vocação, a sua forma de agir, de interagir na terra. O Pai, ele faz operações, o Eterno, Jeová, né? Ele faz operações. O Espírito Santo de Deus, ele distribui dons e ainda batiza, né? Ele é batizado, o Espírito Santo é que nos batiza. Amém? E o homem, ele usa, né, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para batizar as pessoas. Está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 19: Ide por todo mundo e fazei discípulos uns aos outros, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí no 20, aí Jesus diz assim: Eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação dos séculos e séculos. Amém. Então, existe a pessoa da trindade. Não está na Bíblia. Realmente os testemunhos de Jeová, eles estão corretíssimos. Eles não estão errados, não. Quando eles dizem, ó, não tem trindade na Bíblia, mas tem falando sobre a pessoa de Deus, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo de Deus.
Enquanto Jesus está aí distribuindo o ministério, irmão, a função de Jesus é duas coisas. Aliás, três. É interceder por nós, Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 26. Que o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível. Então o Espírito Santo, ele é intercessor, é o nosso consolador. Jesus, ele veio por três funções. Ele veio para pregar arrependimento, salvação, e morrer para salvar eu e você. Jesus, ele é a porta, ele é um bom pastor, como diz lá em Romanos, como diz lá em João 15, né? Ele é a porta. Em João 10 também fala, né? Em Romanos 15 fala que ele é a videira. Então ele é a porta. Um bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11, está lá escrito. Então, irmãos, Jesus, ele distribui ministério, né? Ele veio distribuir, ele fez formar discípulos, levantou 12, formou apóstolo, deixou a doutrina dele com Paulo, né? Que antes era Saulo de Tarso. Ele se tornou o apóstolo Paulo, o doutrinador da igreja, junto com o apóstolo Pedro e outros apóstolos. Juntos eles se uniram, né? Barnabé, Filipe, Pedro, João, André, todos os discípulos, eles se formaram para criar a igreja primitiva, a igreja de Cristo na terra. Isso aí você vai ver esse assunto, essa história lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá na altura do versículo 37 até o 47. Amém, irmãos? Então, irmãos, conheça mais a Bíblia. Em João 8, 32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem te libertar, irmãos, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho de Deus? Hoje é eu e você, nós somos filhos de Deus. Somos os irmãos mais novos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. E ainda por cima ele é Senhor e Salvador. Lá em João 1, versículo 11, 12 está lá escrito: eu vim para os que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Ele estava ali, Jesus se referindo ali ao judeu. Ele veio para os judeus, mas os judeus não quis. Porque os judeus estavam pegados muito no Corão, né? No tarô, no Torá, perdão, irmão, Torá. Tarô não, Torá, está repreendida essa palavra tarô, está repreendido em nome de Jesus. Torá, irmão, né? Então, ele crê mais assim no Pentateuco, nos 5 Pentateucos da Bíblia de Moisés. Seguia a lei de Moisés. Até hoje muitos seguem a lei de Moisés, aonde foi determinado por Moisés 613 leis, né? Que foi estabelecido por Moisés. E tem uns 5 livros, né? Pentateuco, que foi escrito por Moisés. Então, irmãos, hoje nós não estamos na lei, porque lá em Gálatas capítulo 3 está lá escrito que aquele que vive pela lei está debaixo de maldição. Hoje eu e você somos gentios, a qual Jesus ele veio, e já que os judeus o rejeitaram, né? Os gentios aceitaram. Alguns judeus, sem ser ortodoxos, né? Eles já estão seguindo, né? O Jesus, como tem em Jerusalém uma sinagoga que se chama Sinagoga do Nazareno, aonde esses judeus eles seguem ao Cristo vivo, ao Cristo Redentor, né? Ao Cristo o Salvador, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, como diz o profeta Isaías, né? Então, irmãos, Jesus ele é a porta. Aí ele foi e diz: olha, eu vim para os que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todos os que vieram a mim e obedeceram os meus estatutos, foi dado o poder de ser filho. Esses foram dado o poder. A esses, né, foram dado o poder de ser filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, irmãos, querendo Satanás ou não. Existe criatura de Deus, né? Existem os filhos de Deus. As criaturas de Deus são os que não seguem a leis do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que não segue a doutrina paulina, que não segue a doutrina dos apóstolos, que não segue a lei de Deus. Esses são apenas criaturas de Deus, mas os que seguem a lei de Deus. Existem 4 tipos de leis, irmão, na terra. 4 tipos de leis. Aliás, 5.
Eu digo isso com toda propriedade e por conhecimento e causa. E vista a carapuça, irmão. O que eu vou falar é verdade aqui. Primeira lei, a lei de Deus. Segunda lei, irmão, a lei do homem, né? Que é a lei onde o homem exerce a política, a área jurídica, a educação, a segurança, a ciência, né? Da saúde, né? Então, existe a lei do homem. E terceiro, existe a lei de Satanás. Pilares mais principais do argumento do ser humano vai se dividindo igual como uma fatia de uma melancia, ou de uma mamão, ou de uma laranja, ou um bolo, aonde tira as fatias, né, e dá para todos comerem. A igreja do Senhor Jesus está dessa maneira, sendo fatiada. E a partir do momento que vai sendo distribuído para um, para outro, né, o pão de Cristo, ele vai estar sendo aí dado para todos aqueles que querem comer, né? Por isso que é importante, irmão, nós entendermos como funciona, né, as leis. Repetindo de novo, existem 5 leis, entre tantas, são muitas, são milhares, mas eu vou citar 5 que na minha percepção de ver as coisas, na minha concepção espiritual, eu acho, da minha concepção, né, que ela é importante para o nosso dia a dia. Amém? Então, vou repetir de novo, capitulando, né, falando de novo. A lei de Deus, essa lei ela não é respeitada por todos. A segunda lei, a lei dos homens, também não é respeitada também por todos. Terceiro lugar, a lei de Satanás também não são respeitadas por todos, porque existe também um grupo satânico onde adora um demônio, invoca demônio, busca, né, mais as trevas do que a luz. Mas mesmo assim eles ficam entre eles em briga, né, em confusão, brigando entre si. Não há paz, não tem comunhão, união entre eles. Trazendo para a igreja do Senhor Jesus, acontece como aconteceu lá na igreja de Coríntios, onde os irmãos, né, eles se pegavam até em bufete, né, eles lançavam irmãos até na prisão. Existia uma carnalidade muito grande na igreja de Coríntios. E no reino dos homens, na lei dos homens, existe também leis sendo abolidas, né, pessoas se corrompendo, sendo corrompido e corrompendo outras pessoas. Resumindo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por isso, meu irmão, que é melhor nós ficar cada um no seu quadrado, né? Respeitando o espaço do outro, mesmo que aquela pessoa, o seu próximo, esteja errado. Mas você não tem nada a ver com as posições, a atitude, as decisões que esta pessoa tomou. Porque é a partir do momento que a gente se envolve em tentar ajudar aqueles que não querem ser ajudados, irmãos, a vaca vai pro brejo, né? A gente é penalizado, a gente também sofre danos, todo dia somos bombardeados. Este avanço tecnológico, né, onde a desigualdade social, o preconceito cresce a cada dia no nosso Brasil, ou por que não dizer no mundo todo, em todo o planeta Terra, né, se tornou global, né? Se tornou não só internacional, mas mundial, né? A falta de compreensão, né? A desigualdade social, democrático, jurídico, político, na educação, na segurança, na ciência, na saúde, na religião, em todas as áreas, tudo está corrompido, irmão. E só quem pode consertar tudo isso, e já consertou. Só que o povo ainda não abriu os olhos para ver isso. Mas o conserto ele só vai vir, irmãos, quando Jesus vier. Jesus ele vai voltar, ele está vindo, né? Como diz em Cantares 2:12, né? Cantares 2:8. Ele está pulando pelos alteiros, ele está pulando sobre os montes, ele está vindo, ele está chegando. Jesus está chegando para vir buscar a sua igreja. Por isso que precisamos, meu irmão, se preparar, se capacitar. Não é momento de nós estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho, brincando, meu irmão, de religião. Não é momento de nós
está brincando. Satanás não brinca de ser Satanás. Você sabe o que significa a palavra Satanás? Satanás significa adversário de Deus, que ele constrói o seu pilar, né, de ódio, de divisória, de contenda, ciúme, prostituição, adultério, fornicação, né, mentira, engano, farearismo, hipocrisia. Tudo isso são ferramentas de Satanás que Satanás usa. Lá no livro do Apocalipse, o nome dele se chama Apolion, que se você for no Orero, no dicionário bíblico, você vai ver o significado da palavra Apolion, significa destruidor. Ele destrói tudo que Deus faz, tudo que Deus construiu de bom e perfeito, né? Satanás, ele está aí para matar, roubar e destruir, a manipular e enganar a mente das pessoas. Então, irmãos, temos que ter cuidado, principalmente com a nossa vida espiritual, porque há muitas pessoas com depressão, porque há muitas pessoas que estão aí oprimido, deprimido, passando por angústia, por sofrimento, pessoas que se tornam homofóbico, outros estão aí praticando, né, asneiras, né, com falácias nas redes sociais, pregando mentira, pregando engano, né, com hipocrisia, pregando uma temática distorcida da Bíblia, pregando pura demagogia, né, praticando, meu irmão, na realidade, ódio. As pessoas se destruir entre si, ficar entre si, dentro do seu coração, mágoa, ressentimento e rancor. Só quem pode libertar é Jesus Cristo. Jesus, ele vai limpar. A única fonte que limpa o coração do homem, o entendimento do homem, que faz o homem e a mulher ter atitude sadia, irmãos, é a palavra de Deus. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está lá escrito: Deus usou o profeta Oséias para dizer assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito: foi Jesus que falou: errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus, irmãos. Lá em 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 14, está lá escrito: se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, irmãos, ele quer sarar a minha e a sua terra. A terra, quando ali está se referindo, não é o chão aonde nós pisamos, é o coração, né? Essa carne aqui, isso aqui, meu irmão, vai voltar para o pó. Do pó veio, do pó vai voltar. A gente temos que estar com a nossa alma limpa, temos que estar com o nosso coração novo, ter um novo coração, coração para amar, perdoar, ser compreensível, ser tolerante, né? Temos que deixar de lado o preconceito, né? Temos que deixar de lado, irmão, o egoísmo, a soberba. Temos que procurar ser sensível, né? Temos que procurar não ser tão dramático. Temos que parar de ser complexado, problemático, porque há muitas pessoas problemáticas, com qualquer coisa está fazendo tempestade em copo d'água, irmão. Tem pessoas que pagam para entrar, né? Paga um boi para entrar e paga uma boiada para não sair. Tem pessoas barraqueiro, né? Tem gente que gosta de espalhar contenda, divisória, né? E lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, está lá escrito, né? Salomão dizendo que são 7 coisas lá, né, que Deus abomina. E uma dessas 7, a pior de todas, é a que Deus, né, de pessoas que espalha contenda. Essa é uma das atitudes que Deus mais abomina na vida de um homem ou de uma mulher, que fica espalhando contenda, desordem, falando por trás, não tem coragem de falar na cara, falar na frente, fica queimando, né, as pessoas nas redes sociais, fica falando mal, perseguindo o seu irmão.
E a palavra de Deus é bem claro ali em Efésios capítulo 6, né? Que trata ali sobre as armaduras de Deus. Logo no começo, se você for ver, fala ali também um ensinamento ali para o pai, né? Os filhos não respeitar os seus pais, e os pais também não provocar ira também sobre os seus filhos. A nossa luta, né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, né, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, irmãos, mas sim é contra a potestade e principado. Amém? Você tem que entender como funciona a vida cristã. Então essas leis, elas estão aí para ser praticadas, irmãos. E aí eu falo agora as outras duas leis, né, que está faltando, que findou eu falando, não falando, né? Falei sobre a lei de Deus, falei sobre a lei do homem, falei sobre a lei de Satanás. Aí existe também uma quarta lei, existe uma quarta lei, a lei do livre-arbítrio. Deus dá a liberdade de escolha para nós ter o livre-arbítrio de você querer ser ou não ser, fazer ou não fazer, perdoar ou não perdoar, matar ou não matar. A Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo de rasgar, mas há tempo de coser, né? Há tempo de espalhar pedra, mas há tempo de ajuntar pedra. Há tempo de matar, mas há tempo de dar vida. Há tempo de odiar, mas há tempo também de amar. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher tudo que se plantou. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, irmãos. Há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Qual é o tempo que o irmão está? Qual é o tempo que a irmã está? Qual é o tempo que você está, meu irmão? Quais são as estações que você está passando no momento da sua vida espiritual? Porque durante um ano existem 4 estações: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Que tipo de estação? Cada estação ela tem o seu clima diferente, muda todo o cenário. Eu não sei em qual lugar geográfico que você está enfrentando, qual o cenário que você está enfrentando na sua vida, se é uma enfermidade, se é uma perseguição, se é uma prisão, se é falta de liberar perdão, falta de amor, falta de humildade, de compreensão. Qual é o seu deserto? Qual é, meu irmão, a sua estação? Como é que você está se apresentando diante dessa sociedade sem Deus? Que a maioria dela é sem Deus. Eu não vou aqui generalizar, dizer que são todas, mas uma boa parte da sociedade, elas são hipócritas. Elas deram as costas para Deus. As pessoas não querem mais servir a Deus, não estão servindo nenhuma religião, a própria religião deles, eles não servem direito, meu irmão. Se você for estudar o ateísmo, até os próprios ateus eles dizem que não creem em Deus. Mas só de dizer que não crê em Deus é uma religião também, né? Até a própria religião ateísta, né? Eles não seguem o segmento ateísta de uma maneira certa, da maneira que deveria seguir, né? Candomblé, Umbanda, Kibanda, né? Os terreiros aí de cultuar, né? Da mãe menina do cultuar, de macumba, de mesa branca, espiritismo, né? Centro espírita. Todas essas pessoas, kartelista, budista, né, o islamismo, né, o judaísmo, o catolicismo, todas as religiões, todas elas, irmãos, existem sempre lá no meio, lá dentro delas, pessoas boas. Tem gente boa, meu irmão, lá, mas também tem gente ruim, gente que não ama nem a si mesmo, são pessoas suicidas, como os muçulmanos, o Islã, né? Tem os talismã, né? Existe hoje religião para tudo. Se você for na África, hoje existe milhares de pessoas cultuando. Uns cultuam o sol, outros cultuam ratos, outros cultuam, né, macacos. Tem macacos como Deus, a vaca como Deus lá na Índia, né? A vaca é um Deus lá na Índia. Então o planeta está precisando de quê? Da palavra, de um missionário ou uma missionária aí levar a palavra de Deus. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho precisa continuar sendo proclamado, sendo, né, determinado pelo homem e uma mulher de Deus ungido, separado para boa obra, fazer a obra de Deus com amor, né, com prudência, ser manso como uma pomba, ser, né, prudente como uma serpente. Jesus, ele falou lá em Mateus capítulo de número 11, versículo 28 e 29,
né? Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. O meu jugo é leve, é suave. Aprenda com Jesus, aprenda com o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Siga o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não ama o seu ministério mais do que a palavra. Tem muita gente amando mais o ministério, né? Que eles falam, dizem eles batem até no peito. O meu ministério, a minha igreja, eu sou pastor, aí o ego tá tão grande, irmãos, que ele esquece de falar do eu de Deus. De tanto praticar o seu eu, esquece do verdadeiro eu do Espírito Santo, o eu do Criador, o eu de Jesus, o eu da palavra, né? O eu do jejum, né? Eu jejum, né? Eu pratico o amor, a caridade, eu lanço o pão sobre as águas, eu perdoo, né? Mas é o contrário, eu determino, eu não perdoo, cada um no seu quadrado, né? É um egoísmo tão grande, irmão, é uma soberba tão grande no coração desse povo. Pessoas deturpando, destruindo, né? Adulterando, prostituindo o Evangelho de Cristo. Jesus, ele está vindo, irmão, ele vai vir pegar pouca gente na terra. São poucos que vão salvar, vão ser salvos, porque muitos não querem a salvação. As pessoas querem a placa da igreja, o povo quer oba-oba, né? É o mundandismo entrando dentro da casa de Deus. A casa de Deus pode até se modernizar, mas sem mundanizar. Entendeu, irmãos? A igreja, ela pode ser moderna, mas não pode perder a essência do Espírito Santo, não pode perder a presença do Espírito Santo, não pode ser uma igreja fundamentalista e nem emocionalista, meu irmão. A igreja, ela tem que ser moderna, mas com padrões a ser seguido. Existem regras, existe uma hierarquia. Uma outra oportunidade eu vou explicar a você o significado da palavra, o que significa hierarquia. No reino de Deus existe uma hierarquia. A primeira hierarquia no reino de Deus é santidade, irmão, e obediência. Amém? É melhor nós obedecer do que sacrificar. O inferno também tem a sua hierarquia também. É um inferno organizado com uma certa desorganização, entendeu? Trazendo para a cultura de hoje no nosso Brasil, irmão, tem alguns demônios já que já é conhecido pela cultura, né, do nosso Brasil. Só um exemplo que eu quero dar aqui pro irmão, a tranca-rua. Aonde está, irmão, uma briga ali acontecendo naquela rua ali, é o espírito de tranca-rua ali. Aí tem um caboclo velho, preto velho, Maria Pandilha, né? Aí vem aí a Pombagira, que é a rainha da prostituição, né? Tem a Jezabel, né? Que era cheio de pombagira dentro dela, que não respeitava o rei Acabe, né, o seu próprio esposo. Ela ali estava como rainha e ela deitava com os empregados, irmãos. Chegou um momento, o fim dela foi que ela foi comida, ela foi cortada os pedaços e dado para os cachorros. Os cachorros comeu ela. A gente temos que ter cuidado, meu irmão. Temos que ter cuidado. Existe um espírito que se chama Maria Mulambo. Eu já visitei algumas casas, irmão, que ninguém sabe aonde é a cozinha ou o quarto, se é banheiro. É uma bagunça, é um lixo, é bosta de cocô de menino na sala, é pano no chão, é cueca num canto no chão, é pasta sem a tampinha, né, fechadinha. Entra dentro do banheiro, uma catinga de azeite, de soço, é uma casa fedendo. Aquilo ali é o que? O espírito, né, maligno que tem dentro daquela casa ali, né? O espírito da mosca, né, do mosqueiro, né, aonde há mosca, é porque ele está mostrando que a casa não está limpa. Quando você vê uma mosquinha aqui acolá, é porque alguma sujeira está naquele lugar, porque mosca, ela não posa em lugar limpo. Mosca, ela só posa em lugar sujo. Eu lembro muito bem de um texto, né, falando sobre esses espíritos, né, que governam, que dominam, né? Aí tem um 7 flechas, tem
né? O Chucaveira, tem o Deus da Morte, tem o Preto Velho, Caboclo Velho, Pombagira, Zé Pilinta, Maria Mulamba, Maria Pandila. É tanto nome, meu irmão, de espírito que nos centros de terreiro de macumba eles cultuam, né? Eles dizem que isso são deuses, são pessoas do bem, entre aspas, né? Eles falam que veio da cultura dos escravos que trouxe para o Brasil, né? Lá da África, né? São apenas culto, né? Que eles fazem o espírito da floresta. Tem o Saci Pererê, tem Cosme Damião, tem a Emanjá. Então são vários tipos de deuses, de espírito, né? Que cada um ela tem o seu significado, ela representa alguma coisa, né? Dentro da cultura áfrica, né? E que veio para o nosso Brasil. E as pessoas vivem nessa ignorância, invocando, né, esses espíritos, adorando o espírito da floresta, o espírito do sol, adora o sol, adora a lua, porque tudo veio de Deus. Então se é de Deus a gente tem que adorar tudo isso, né? Eles tentam manipular, tentam, né, chafecar, convencer as pessoas que é importante você ter, né, um santinho desse, né, feito de resina ou feito de madeira ou de louça, né, na estante, né, da sua casa, que vai proteger você ali, né? Aqui no Brasil tem a Aparecida do Norte, né, um boneco preto que se coloca lá e diz que é a nossa mãe, né, a mãe do Brasil, né, que protege os brasileiros, né, é o Nossa Senhora Aparecida. Aí as pessoas começam a adorar um santo A, um santo B. É uma salada tão grande, irmão, de tanto nome de santo, né? Frei Damião, Padre Cícero, né? Eu era que eu era devoto de Padre Cícero. Depois, quando eu descobri que ele morreu como deputado, né? Morreu afastado, desviado, né? Da própria Igreja Católica. E eu comecei a buscar a Bíblia, a palavra de Deus, e me iluminou minha mente. Porque só que convence o homem da ignorância, né? Da religião, das culturas. Porque cultura e religião não salva ninguém, irmãos. Nada contra a quem segue uma cultura, né? Se você for morar lá na Escócia, você é obrigado, meu irmão, você homem, você tem que usar saia. Lá os escoceses eles usam saia. Então, meu irmão, cada um país ele tem sua cultura. Se você for navegar aí na internet, nos Google da vida, você vai encontrar templo, né, de pessoas adorando ratos, onde há 30 mil ratos ali dentro. Cada um rato representa um deus. E as pessoas entram ali pelados, só de cueca, e se deitam no chão ali e deixam os ratos, né, passar por cima. Cada um rato que passar ali diz que tá beneficiando você ali, tá tirando o mal de você. As pessoas têm igrejas de pastores, igreja evangélica. Na Europa, nos Estados Unidos, se você entrar no Google, você vai ver. Eu já entrei em alguns canais e vi de pessoas cultuando a Naja, né? Cultuando uma das serpentes mais perigosas, mais venenosa que existe. Não é só a cobra cascavel, não, que também é venenosa, né? A surucucu, a caninana, são cobras perigosas, irmãos, venenosas. Países aí que eles comem, eles quando encontram um escorpião, eles comem o escorpião. Eles só não comem o rabo, aquela parte do rabo onde tem um veneno. A outra parte eles botam na boca, comem e jogam o rabo fora. Eu vi nos vídeos nas redes sociais. Eu vi, meu irmão, também pessoas comendo insetos que todo mundo que tem a natureza, só para ver, dá aquele embrulho no estômago, já dá vontade de vomitar. Irmãos, as pessoas estão precisando de ouvir a verdade, precisando de se libertar. Ou você está pensando que a idolatria, meu irmão, a idolatria ela faz sucesso no meio gospel, no meio evangélico, né? Aonde as igrejas estão se desvirtuando, né? A cada dia estão perdendo a essência, a presença do Espírito Santo. Que domina ali é o homem. Homens cultuando cobra. Eles pegam, né, a jiboia ali e enrolam no pescoço das pessoas ali.
É um perigo, se ela arrochar, mata asfixiado aquela pessoa pode perder o fôlego ali na hora e morrer. E outras igrejas, aquelas são mais fanáticas e cultuar, né, no templo com cobras, elas pegam cobras que uma cobra daquela, se ela soltar o veneno, se ela enfiar o dente em você, é 2 segundos, 3 segundos no máximo, você fica preto, irmão. Você morre na hora, o seu coração gela, para, você infarta na hora, você morre na hora. E eles usam essas cobras para cultuar ao Deus da cobra, né? Irmãos, as pessoas precisam de Jesus. Não precisa fazer mais sacrifício de sangue. Não precisa mais você cultuar a bode, a cabrito, a carneiro, né? Pegar uma galinha preta, que poderia você estar ali fazendo o almoço, a carne daquela galinha, preparando para você comer com a família em casa, fazer um almoço, usar e levar para uma encruzilhada, junto com a garrafa de velho barreira ou uma garrafa de pitu, né? Eles colocam junto ali, colocam maçãs, né? Colocam um tecido, um pedaço da roupa de alguém que eles vão fazer ali o despacho, vão fazer ali o trabalho. Coloca sal, coloca açúcar, coloca água, coloca a cachaça, coloca a galinha preta ali. Eles vão ali para o encruzilhada e vai entregar aquele despacho, né, para o Exu, né, e outros espíritos, outros guias que eles têm aquela crença, né, que eles depositam, né, que eles têm fé. E essas pessoas, eles jejuam, meu irmão. Hoje os crentes não querem mais jejuar, não querem mais orar, não querem mais buscar a palavra, não querem mais descer na casa do oleiro, não querem mais ter comunhão, paz uns com os outros. As pessoas ficam dentro da igreja com raiva, com aquela cara feia, não tem coragem de se levantar e ir lá no irmão e dizer obrigado por ter vindo, irmão, a paz do Senhor, Jesus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, e começar a profetizar bênçãos sobre essas vidas. Hoje as pessoas não profetizam mais bênção, eles ficam, no nosso meio existe, irmão, não se escandalize do que eu vou lhe falar, mas existe crente macumbeiro no nosso meio, fazendo reza contrária, oração contrária. Mas eu creio ainda na palavra, né, que a palavra de Deus é bem clara, quando diz ali em Isaías 54, versículo 17, que toda ferramenta forjada, preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra mim, contra a minha família, contra você, meu irmão, será guardado. Toda língua que se levantar será guardada por dia do juízo. Deus o julgará e condenará, porque essa é a lei que Deus determinou, né? Essa é a promessa que Deus fez, irmãos. Deus fez promessa de nos proteger. Toda língua que se levantar será guardada, por dia do juízo Deus o julgará ou condenará. Essa foi uma lei que Deus estabeleceu para proteger o teu povo, para proteger os santos aqui na terra. Amém, irmão? Então, irmãos, fique com esta palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí as duas leis que eu vou, né, eu já falei agora a quarta, né, tem a quinta. É a lei, meu irmão, cada um por si, né? Que não precisa ninguém ajudar ninguém, né? É uma lei diabólica, satânica, macabra. É uma lei, irmãos, onde as pessoas determinam que se você tem, não precisa, né, contribuir. Se você tem, você não precisa, né, de jeito nenhum você, na realidade, você compartilhar, dividir, tirar um pouquinho da porcentagem que você tem para dar para alguém que está precisando, né? O egoísmo, né? Pessoas egoístas que na realidade não quer, né, viver na terra para compartilhar, fazer igual como os irmãos o pobre da Macedônia ajudavam os irmãos pobres da Judéia, lá em Atos Apóstolos capítulo 2, lá na altura do versículo 42 até o 47, pode meditar lá, que está lá, que os irmãos viviam em comunhão e união até no partir do pão. Irmãos, vamos aprender a amar e perdoar, e vamos ser crente de verdade. Vamos servir a Deus, irmão,
cuidando bem da família e tendo comunhão, união com todos, procurando a ser tolerante, a ser compreensível. Amém? Que Deus o abençoe a todos vocês nesse dia de hoje. E a paz do Senhor Jesus para todos. Amém?